aí galera, tudo bem? É. Voltando depois de um tempinho aqui no Disco Voador, né, nos vídeos. Isso aí. Passando aí por esse período estranho, né, de quarentena, isolamento. De repente esses vídeos aí podem ajudar, se não ajudar a alegrar, pelo menos vai ajudar a passar o tempo de vocês. Um tema que a gente pensou hoje é bandas, né, bandas que mudaram de vocalista. Muita gente acha que o vocalista é o dono da banda, apesar do vocalista ser a cara da banda. Ou que a banda vai morrer, ou né? que a banda vai morrer sem o vocalista, é verdade. Apesar do vocalista ser a vitrine, muitas bandas trocaram de vocalista com extremo sucesso. Nós vamos mostrar aqui 4 que as bandas melhoraram comercialmente, é bom frisar. Pelo menos do ponto de vista comercial, as bandas melhoraram. E aí, mas será que elas mudaram? Será que teve algumas dessas tiveram algum avanço musicalmente falando? Eu acho, com certeza. Então vamos lá. Eu acho, pelo menos as duas que eu separei tiveram. Então já que você separou, então você começa. A sua não teve tanto. Então, calma. Polêmica. Há controvérsia. Então vamos lá, qual que você começa aí? Vou começar, deixar a nacional para depois. Vou começar primeiro com Iron Maiden, né? Iron Maiden começou lá nos anos 70. O vocalista original era um sujeito chamado Paul Di'Anno, que gravou o primeiro disco do Iron Maiden, que se chama Iron Maiden. E sua última participação foi no segundo disco, Killers. Um grande disco, ótimas músicas aqui. Mas o Paul Di'Anno, todo mundo sabe, todo mundo que gosta um pouquinho do Iron Maiden sabe que ele tinha um comportamento meio autodestrutivo, né? E muito álcool em gel. Muito álcool em gel, O pessoal também sabe que o Steve Harris, que é o patrão da banda, não tolera muito essas coisas. E aí, Paul Di'Anno rodou, dando lugar a Bruce Dickinson, grande vocalista, um dos melhores vocalistas do metal, se não o melhor, o cara que definiu o metal ali junto com o Dio. Isso eu ia falar, o Dio tem que estar nessa equação. E esse aqui é o primeiro disco, né? Number of the Beast, provavelmente o disco mais conhecido do Iron Maiden, o primeiro com o Bruce Dickinson. E ainda não contava com o Nico, que é o baterista que está há mais tempo no Iron Maiden, mais um grande disco. Bruce ficou até o iníciozinho dos anos 90. O último disco que ele gravou foi o No Prayer for the Dying, um disco mais ou menos, você via que a banda já estava ali escorregando, dando umas pedaladas. Aí o Adrian Smith, um dos guitarristas, para mim o melhor dos 3, sai da banda e logo em seguida ele sai também para dar lugar ao Blaze Bayley, que esse aqui é o primeiro disco com o Blaze do Iron Maiden, né? Disco The X Factor. Um disco médio, tem boas músicas, como Sign of the Cross, uma grande música, Lord of the Flies e Man on the Edge, talvez o maior sucesso desse disco, Man on the Edge. Mas o Blaze também nunca chegou no dedão do pé do Bruce, né? E gravou mais um disco só e logo depois a banda entrou num momento aí meio turbulento e resolveram demitir o Blaze e em 99 o Bruce Dickinson voltou, trazendo de volta o Adrian Smith, completando a formação que está até hoje com 3 guitarristas. Então ele saiu, ele entrou no lugar de um cara. Ele entrou no lugar do Paul Di'Anno, saiu, deu lugar pro Blaze e voltou. O Blaze saiu, ele voltou e tá até hoje. E provavelmente o Iron Maiden vai acabar com ele. É. Assim, o que eu queria mostrar com relação, seguindo a ordem cronológica, né? É uma banda que é razoavelmente famosa. Falando isso, eles vão voltar aí no final do ano para uma pequena turnê. Assumindo que esse vídeo vai ao ar antes de novembro. Exatamente, né? Tempo de quarentena. Que é o Genesis. Tá aqui, ó. Começou com Peter Gabriel. A banda começou no finalzinho ali da década de 60. Gravaram o primeiro disco, né? Ali já no começo de 1970. E esse aqui é o último disco com Peter Gabriel, que pra mim, cara, é um dos melhores, assim, que é o The Lamb Lies Down on Broadway. O Peter Gabriel tá, sabe, no auge aqui, a banda inteira tá demais. E é uma banda de progressivo e
O Peter Gabriel saiu, foi fazer outras coisas. O pessoal falava que ele estava andando muito com William Peter Blatty, que é o cara que fez o Exorcista, né? Brian Eno. O cara tava andando com uma outra galera, saiu da banda, os caras ficaram, quem vai entrar, quem vai cantar, fizeram vários testes, no final das contas, o baterista da banda, que era um cara chamado Phil Collins, ele assume, e aí sai esse disco aqui, A Trick of the Tail, que assim, esse disco aqui vendeu mais discos do que toda a fase do Peter Gabriel, assim. E um grande disco. é um disco onde o Genesis meio que começa de leve a flertar com a música pop, mas ainda com um pé no progressivo. E aí o Genesis, assim, começa a sua escalada de sucesso, até que nesse disco aqui, já no início da década de 80, né, que é o Duke, ele é um disco onde o Genesis já tá tipo, velho, isso aqui é pop, consciência pop, sabe? Já tá descaradamente. O Phil Collins vai continuar como vocalista até o iniciozinho da década de 90, então ele vai mesclar a turnê dele sozinho, ele vai virar um cantor, vai ter uma carreira solo de sucesso, cantando sozinho e com o Genesis, cantando sozinho com o Genesis, até que vai ter um determinado momento que ele sai da banda. Mas esse material aí é Genesis ainda? Aí entra o que a gente falou no começo do vídeo. Não começa não. Aí é o que a gente falou no começo do vídeo. Tem gente, os fãs do Genesis se dividem em dois grupos básicos, assim. O grupo que... Quem pensa... Calma. O pessoal que adora o Genesis da fase progressiva raiz, com Peter Gabriel, e a galera que curte bastante a fase do Phil Collins. Tá, eu falei que eram dois grupos, mas você tem uma galera que gosta... Eu gosto das duas fases. As duas fases têm coisas importantes, interessantes. Tem coisas da época do Peter Gabriel que você pode jogar fora. Tem coisas da época do Phil Collins que você também joga fora. Aí tem gente que vai falar, não, na época do Phil Collins tem muita coisa para se jogar fora. Tá, quem falaria isso? Eu acho muito bom, sabe? Eu acho... É uma outra banda, isso é fato. E aí, para complicar ainda mais a história, em meados da década de 90, já no finalzinho, o Phil Collins sai. Aliás, não, ele saiu em 92, por aí, né? Enfim, no iniciozinho da década de 90 ele sai, e aí entra um cara chamado Ray Wilson e grava esse disco aqui com o Genesis, Calling All Station. E aí, meu velho, será que isso é Genesis? Aí eu falo, não. Saiu com o nome de Genesis, o Ray Wilson canta pra caramba, gosto muito dele, tenho coisas da carreira solo dele, mas é definitivamente uma outra banda, assim, não tem como levar em consideração. E aí, posteriormente, né, a banda acaba, e aí o Phil Collins, depois de um tempo, sai em turnê com o Tony Banks e o Mike Rutherford, faz algumas turnês esporádicas, não gravam os discos, mas vira e mexe estão fazendo turnês. E aí, Ramon, qual é a próxima que você vai falar? Eu vou falar da única banda brasileira que eu separei aqui, que é também um ótimo exemplo. Que você já deve imaginar, eu estou falando do Barão Vermelho, né? Opa! Barão Vermelho que começou no iníciozinho dos anos 80, se eu não me engano 81, né, com o Cazuza. E o Cazuza gravou os primeiros sucessos do Barão Vermelho, sabe? Os primeiros discos do Barão Vermelho. Todos têm a identidade forte do Cazuza, tanto na voz como na letra. E a vitrine do Barão Vermelho virou o Cazuza, a voz, o jeito dele bastante maluco, né? O pessoal falava que ele, como pessoa, né, era um cara muito carismático, assim, falava que as pessoas ficavam impressionadas por ele, né? E um belo dia ele resolve que a melhor coisa que ele podia fazer era sair do Barão Vermelho e implodir a banda, né? Porque ele era vitrine, ninguém mais cantava, mais ou menos a situação do Genesis. Mas até que eles decidiram que a melhor saída era colocar o Frejá, que já era o guitarrista da banda, e gravaram esse disco aqui, o Declare Guerra, que é um grande disco mesmo. Eu particularmente gosto mais do Frejá como vocalista do que do Cazuza. Eu gosto mais da fase do Barão Vermelho com o Frejá, sem dúvida. Gosto mesmo. Olha só. E o Frejá levou a banda nas costas até
início dos anos 2000, eles fizeram uma turnê meio que de despedida, né? E gravaram um DVD no circulador, tudo. Aí a banda entrou num hiato e, se eu não me engano, no 2013, por aí, eles fizeram uma turnê de 30 anos, naturalmente com todos os integrantes disponíveis ali, né? O Frejá, o Peninha, e a grande novidade dessa turnê foi a volta do Dé, que é o baixista original. O Dé depois foi substituído pelo Dade, que foi substituído pelo Rodrigo Santos. Você quer entrar o Dé, o Dade, o Duda. Duda não entrou. Pra trás. Aí essa seria a última turnê do Barão Vermelho, a turnê final, até que em 2017 o mundo do rock brasileiro foi surpreendido com a saída do Frejá do Barão Vermelho, né? E o anúncio de que o Barão Vermelho continuaria com outro vocalista, o Rodrigo Suricato, né? Que gravou esse disco aqui, Viva. Frejá saiu em 2017, esse disco aqui em 2019. Eu já vi um show do Barão Vermelho com o Rodrigo Suricato. É um grande cantor, um grande instrumentista, deu outra vida pro Barão, outra vida para as músicas do Cazuza e do Frejá. Já toquei com ele Já? No casamento. Ah, legal. Muito bom, muito bom. E, enfim, Barão Vermelho está na estrada com esse disco, Viva, e vamos aguardar as novidades aí. Acho, na minha opinião, como falei, Cazuza é uma lenda, um cara totalmente relevante, um dos maiores nomes do rock brasileiro, mas o Barão Vermelho para mim é o Frejá. Então, ó, já que o Ramon foi polêmico com o Barão Vermelho, eu vou ser polêmico com uma outra banda. E é interessante fazer um link, né? Porque, por exemplo, não sei como é que foi no Iron Maiden, mas no Genesis, o próprio Peter Gabriel, quando ele saiu, ele tinha total certeza que a banda ia acabar. Tipo assim, cara, eu sou a estrela, esses caras não vão conseguir viver sem mim, assim, mais ou menos isso. E a banda, tipo, virou um sucesso, tipo, mundial. Fez muito mais sucesso do que a carreira solo do Peter Gabriel, né? Ele ficou um pouco bolado com isso, mas tudo bem. O Barão Vermelho é a mesma coisa, como eu falou, tinha um vocalista muito carismático, quando ele saiu, a banda acabou continuando e foi até, caramba, os anos 2000 e tal. E aí é engraçado que, por exemplo, a próxima banda que eu vou falar, né, no caso a última banda do vídeo, ela é uma banda que teve muita influência do Gênesis e que teve um vocalista muito carismático, performático, sabe? E que as pessoas adoravam o cara e que, de certa forma, ele era o coração da banda, que é o Marillion, que era esse cara aqui, ó, o Fish, tá? Então, uma banda de rock progressivo, o cara se pintava, sabe? Tinha aquela coisa toda. como o Peter Gabriel, entendeu? mesmo. Os caras eram tipo o Gênesis o Gênesis progressivo da década de 80, sabe? E aí fizeram o que o Gênesis não fazia. Olha isso, cara. Ramon gostou demais. Então, o que vai acontecer? Eles só estão nesse vídeo porque algo acontece. O vocalista, ele sai da banda, e a partir do momento que ele sai, quem entra no lugar dele? Um cara chamado Steve Hogarth. Tá aqui, ó. Ele grava esse disco aqui. E aí, o Steve Hogarth entra na banda. Cara, e aí, por isso que eu falei que o Ramon foi polêmico com o Barão Vermelho, eu também vou ser polêmico com o Marillion. Cara, minha opinião, Thiago, tá aqui, ó. O Marillion com o Steve Hogarth, cara, é, sem sombra de dúvidas, pra mim, uma banda impressionante, assim. Eu ouço muito mais a fase do Steve Hogarth do que a fase do Fish. Eu tô com um disco aqui chamado Sounds That Can Be Made. Cara, pra mim é espetacular, é um disco de 2013. É impressionante. E no Brasil, o Marillion fez muito sucesso com uma música chamada Beautiful, sabe? Era uma balada pop incrível, assim, tocava em novela. Todo mundo aí, de repente, já ouviu falar nessa música. E se você ouvir o Marillion original e ouvir essa música do Steve Hogarth do Marillion, você vai falar assim, cara, não é possível que era a mesma galera, assim. Então, na minha opinião, o Marillion com o Steve Hogarth, cara, é impressionante, assim, pra mim. É um dos caras que... Aliás, a gente já viu, né? A gente assistiu o show do Marillion com o Steve Hogarth cantando. E quando acabar a quarentena...
Anotem. Projeto para 2021. Caraca, mandou um... Show do Fish. Então, gente, é isso. 4 bandas que mudaram de vocalista. Iron Maiden, Barão Vermelho. Gênesis e Marillion. Opa, Marillion. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Deixa aqui nos comentários. É isso aí. Dessas bandas, qual é a fase que vocês gostam mais? E se vocês têm alguma outra sugestão de banda que mudou de vocalista e que tem uma história parecida com essa, eu sei que tem várias. Podemos fazer outro vídeo, mais 2, mais 3, falando de várias. Mas escrevam aí embaixo o que vocês acham, deem outro exemplo. É só com vocês falando aí que a gente se anima a gravar mais vídeo, porque com esse negócio de distanciamento social eu tenho que ficar longe dele mesmo. Álcool gel. Tchau. Valeu.